Então, prosseguindo com estruturas condicionais, agora vamos ver que diferentes combinações podem possuir a mesma lógica. Então, diferentes formas de combinar if-else pode criar o mesmo programa, ou melhor, programas com a mesma função. Vamos estudar então o seguinte código. Primeiro vamos ler dois inteiros da entrada, separados cada um em uma linha diferente, A e B, e vamos verificar. Se o B for igual a zero, então vamos falar que é impossível dividir por zero. Se o B for diferente de zero, vamos então dar o resultado da fração A dividido por B. Notemos que aqui temos dois ifs. Eles não estão associados um com o outro e não tem else para nenhum deles. Ou seja, se a gente não fosse olhar as condições aqui, poderia os dois rodar, ou um dos dois rodar, ou nenhum dos dois rodar. Quando a gente vai ver a condição aqui, a gente vê que no primeiro aqui, B tem que ser igual a zero. Então, se o B for igual a zero, isso aqui vai rodar. E na segunda, o B tem que ser diferente de zero. Como eles são complementares, ou seja, como se um for verdade e o outro é mentira e vice-versa, a gente tem a garantia que um desses dois aqui vai rodar. Que não tem como isso ser verdade e isso ser verdade ao mesmo tempo, e nem isso ser mentira e isso ser mentira ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode reescrever esse código aqui com estruturas aninhadas, que a gente viu no vídeo passado? A gente pode simplesmente verificar se o B é igual a zero e, a partir daí, verificar um senão. Na verdade, o que o programa faz? Ele só vai verificar se B é igual a zero. E vai decidir se vai vir para cá ou vai vir para cá. Nesse caso aqui em cima, o que estamos fazendo? Estamos verificando se o B é igual a zero e depois do código verificando se o B é diferente de zero. Então aqui estamos fazendo duas verificações para gerar o programa. E aqui com as estruturas alinhadas, usando o else corretamente, temos apenas uma comparação para fazer. Então sim, esses dois programas vão gerar a mesma saída para todas as entradas, porém a gente sempre vai dar prioridade agora para usar estruturas que tenham o menor número de condições possíveis, ou menor número de verificações possíveis, porque vai ser uma boa prática e o programa tende a ser mais rápido. É claro que pegamos um caso aqui super simples para ilustrar. Nesse caso não ia dar diferença nenhuma perceptível, mas ao criar códigos mais extensos, isso aqui pode sim afetar um programa. E é bem interessante a gente já aprender a usar a estrutura alinhada, porque vai dividir o programa em blocos de forma mais evidente do que essa estrutura aqui acima. E só, podemos usar aqui um if-else com uma condição, porque também aqui temos a mesma variável em comparação. Se aqui fosse A, por exemplo, aí sim teria que ser diferentes ifs, porque um não está relacionado ao outro. Seria impossível transformar esses dois ifs aqui num if-else. Então, tudo isso a gente vai ter que ver com cuidado. E por fim, agora, vamos ver como que vai ficar os nossos algoritmos agora usando o if. Até então, a gente aprendeu que sempre iria um comando debaixo do outro, sendo processado de forma cronológica. Então, a gente primeiro lia a primeira linha, depois a segunda linha executava, depois a terceira linha executava. Agora, com os comandos de repetição, vamos ver algoritmos um pouco diferentes. É comumente usar um losango para representar uma estrutura if-else. Então agora podemos ter o fluxo principal do programa, né? Que está começando lá a ler o inteiro A, ler o inteiro B, coisa que sempre vai fazer, independente das entradas. E agora eu posso criar aqui um if. No caso aqui vou colocar a condição B diferente de zero. Se sim, eu vou para a direita. Então se o B for diferente de zero, eu vou imprimir A dividido por B. E se ele não for dividido por zero, eu vou para a esquerda. Então eu vou imprimir um alerta de erro. Então esse aqui seria um exemplo de algoritmo
para o programa que a gente acabou de ver. Então vai ser bem comum, aí, caso vocês vejam alguma coisa relacionada ao algoritmo, usar esse losango para estruturas de condições. Então, aí dentro dele aqui as condições, aqui pode ter um sim, um não, e, enfim, pode ter aqui também outros losangos, né, se for ifs dentro de outros ifs, e assim por diante. Agora, mais do que nunca, pessoal, é importante treinar com os exercícios disponíveis essas estruturas que começamos a ver na aula de hoje. Então, façam os exercícios, confiram a correção e não deixem de tirar suas dúvidas. Até o próximo capítulo.